Oi, meus amores! Hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês um pouquinho contraditório, que causa um pouquinho de discordância. As pessoas não acreditam, acham que não é, sendo frescurenta com esses assuntos de maternidade. Mas eu vim realmente partilhar aqui com vocês uma experiência, uma coisa que aconteceu comigo, que eu também não acreditava. Eu conhecia sobre o assunto, sobre isso, mas eu não acreditava. Eu achava que era realmente exagero das mães, de algumas mães, mas acontece com a gente pra gente pagar a língua, né? É sobre a confusão de bicos. O que é isso, minha filha? Confusão de bicos. É quando a mãe, ela tá amamentando o bebê e de repente o bebê para de mamar, né? De repente o bebê, nossa, meu bebê enjoou do peito, meu bebê não quer mais saber do peito, meu bebê largou o peito, ele tem nojo do peito, ele até enguia, como se fosse vomitar. Ah, meu leite não chegou, meu leite não veio, não tive leite. Muitos desses relatos, muitas dessas queixas são por causa da confusão de bicos. Muita gente acha que não existe, que é besteira, que é frescura, inclusive eu. E eu vim aqui partilhar esse vídeo pra vocês, não pra mudar alguma opinião de vocês ou pra mudar alguma decisão, realmente pra partilhar o que aconteceu comigo. Principalmente para as mães que querem amamentar, que querem continuar amamentando, que querem fazer amamentação exclusiva até 6 meses e querem continuar amamentando após os 6 meses também. Essas mães que querem optar pela amamentação, esse vídeo é de extrema importância, assim como foi para mim esse assunto. Bora lá que eu vou explicar tudo para vocês. Antes da Maria Luísa nascer, eu sempre tive, na verdade, a mente muito aberta. Ah, você vai dar chupeta, você vai dar mamadeira, você vai dar fórmula, você vai... Eu dizia, não sei. Quem sabe é Deus, mas eu quero muito amamentar, eu quero muito continuar a amamentação. Não tinha assim, tipo, que eu queria amamentar muito a Maria Luísa, tipo, 6 meses exclusivo e depois continuar amamentando sim. Eu tinha essa mentalidade, então eu ia fazer de tudo pra conseguir. Ah, Lara, eu não quero amamentar. Certo, ok. Então você toma a decisão de dar a fórmula ao seu bebê, enfim. Mas realmente eu tô falando aqui pras mamães que querem e desejam amamentar, né? As pessoas chegavam pra mim e diziam, Lara, não é legal dar chupeta, não é legal dar mamadeira. Eu também lia bastante sobre o assunto, principalmente quando eu lia sobre amamentação. Era muito isso, tipo, não dá chupeta, não dá mamadeira porque pode causar confusão de bicos, mas eu não queria saber, entendeu? Eu achava que era besteira, eu achava que era exagero, até porque presenciei muitos casos ao meu redor de mães que amamentavam e davam mamadeira, amamentavam e davam chupeta. Não acontecia nada, elas continuavam amamentando normalmente, entre aspas, que eu vou explicar já a vocês o que acontece, certo? Muitas mães, ao ver esse vídeo, podem dizer, ah, eu amamentei meu filho, ele chupou chupeta e não aconteceu nada. Tudo bem, gente. Acontece e acaba não acontecendo nada de ruim, né? Mas comigo foi diferente. Assim como muitas mães passam pelo desmame, ou seja, o bebê deixa de mamar, ela deixa de produzir leite e elas acham que foi simplesmente algo do corpo dela que de repente parou e de repente o bebê enjoou. Não existe isso do bebê enjoar do peito. A Maria Luísa, ela nasceu. Ela era uma bebê muito chorona. Eu não queria de primeira dar chupeta, nem introduzir a mamadeira. Mamadeira eu nunca dei a Maria Luísa. Mas aí a chupeta, eu fiquei, meu Deus, eu preciso dar chupeta. Principalmente no primeiro mês. Eu tive cesárea, Luísa. E no primeiro mês é muito complicado pra gente cuidar do bebê sozinho. Eu dependia de outras pessoas pra cuidar da Maria Luísa, pra Maria Luísa se sentir mais calma. Então, às vezes, quando ela tava com alguma pessoa que ela tava chorando pra se acabar, eu dizia, dá chupeta. Pra mim, foi um acessório, vamos dizer assim, maravilhoso, entre aspas, né? A chupeta, eu costumo dizer que é aquela amiga falsa. Você confia, mas pelas costas tá fazendo coisa errada. Eu me sentia muito bem dando a chupeta a ela, eu me sentia muito segura, porque na verdade é pra nós pais. Não que acontece, o bebê chora, é um instinto. Esse bebê precisa parar de chorar agora. Larga a chupeta no bebê, né? Esse bebê precisa se acalmar agora, larga a chupeta no bebê. Inclusive, quando eu ia pros lugares, as pessoas diziam, nossa, dá chupeta, tá entendendo? Pra mim foi algo muito difícil de verdade. Eu dei a chupeta a Maria Luísa, eu achando que não ia acontecer nada, né? Tipo, ia ficar tudo tranquilo, tudo certo e que ia ficar tudo maravilhoso.
mas não foi o que aconteceu. Ela chupava uma chupeta maravilhosamente bem, ela ficava maravilhosa, dormia e ficava muito tranquila. Até que chegou um certo ponto, já era, eu acho, no final de um mês, eu comecei a ver uns comportamentos estranhos. Muitas mães não percebem esses comportamentos porque acaba que não sabe sobre o assunto, né? Nunca ouviu falar sobre o assunto. Mas aí, como eu já tinha ouvido falar, fiquei atenta. Luísa começou a ficar muito estressada no peito. Então, ela chorava, ela gritava, ela esperneava, colocava a cabecinha assim para trás. Era muito estressante amamentar a Maria Luísa. O meu peito, ele não sarava. O peito começava a cicatrizar da fissura, o outro começava a ficar mais ferido. E eu nunca entendia. Aquilo pra mim era um tormento, porque eu ouvia as mães dizendo: Lara, tive fissura, mas acabou que cicatrizou com 15 dias. E estava com 2 meses e ainda tava aquela fissura, tava aquele incômodo na amamentação. E mantinha a minha decisão de amamentar. E eu muito amamentar. Era meu sonho poder amamentar a minha filha. E hoje a amamentação pra mim é algo incrível, algo maravilhoso, né? E eu não queria acreditar que era a chupeta, né? Eu dizia: não, não é a chupeta, não é. Não é a chupeta, não é confusão de bicos, isso não existe. Eu dizia assim na minha cabeça. Eu comecei a ver outros comportamentos da Maria Luísa. Eu achava muito estranho, porque no início, assim, que eu não dava tanta chupeta a ela, eu dava mais assim, nas horas das trocas, que Luísa ficava mais agitada na hora da troca. Eu dava na hora que eu tava, tipo, comendo, tomando café e alguém precisava ficar com ela. Eu dava nesses momentos, até que chegou um momento que eu comecei a dar mais frequente. Ela tá querendo dormir e dá a chupeta pra ela dormir rápido. Isso era uma coisa muito prática, né? À noite, quero dormir mais um pouco, dá a chupeta. Então, pra mim, aquilo tava sendo ótimo, né? Mas não pra amamentação e não pra minha filha. Comecei a perceber esses comportamentos estranhos dela. No início, ela só ficava um pouco irritada, mas logo ela mamava. E ela mamava, gente, 40 minutos, 30 minutos. Ela mamava de instante a instante, entendeu? E mamava bem. Quando Luísa mamava, ela ficava derretida, entendeu? No início, ficava derretida assim, molenga no braço. Até que isso não tava acontecendo mais. Toda vez que era pra dar mamar a Luísa, era um estresse, tanto meu quanto dela. Ela ficava, tipo, agoniada, assim, e não queria pegar o bico do peito, entendeu? Eu colocava, ela chorava, e eu ficava: meu Deus, como essa menina é estressada. E eu não queria acreditar na confusão. E Luísa nada de ficar tranquila no peito. Até que passou um período e ela começou a fazer o seguinte. Se ela mamava 40 minutos, ela passou a mamar apenas 5 minutos. E esses 5 minutos eram 5 minutos do terror, entendeu? Ela ficava largando o peito. Chupava o peito um pouquinho, largava. Chupava o peito um pouquinho, largava. E chorava, e jogava a cabeça pra trás. Aí eu dizia: ela não quer mais não, ela tá saciada, na minha cabeça. Pegava e dava chupeta. Gente, pode ser qualquer tipo de chupeta. Pode ser a ortodôntica, que muitas pessoas falam, né? Pode ser aquela que é com biquinho reto. Inclusive, eu tinha a do biquinho reto, que disse que é a imitação do peito da mãe. Mas, na verdade, é totalmente diferente da pega do bebê, entendeu? A pega do bebê na chupeta fica completamente diferente. Até um objeto completamente diferente do peito da mãe. Vou deixar aí algumas imagens para vocês entenderem um pouco essa questão, como fica a pega do bebê com a chupeta e com o peito, entendeu? Pode ser a qual for. Então eu comecei a perceber esses comportamentos da Luísa. Ela gritava, ela chorava, ela esperneava, e eu ficava cada vez mais preocupada com isso, né? E eu não queria tirar a chupeta, porque Luísa era uma menina muito agitada, ela chorava com simplesmente tudo. Até hoje, em alguns momentos, Luísa, ela é assim, né? Da personalidade dela. Eu vou trocar a Luísa, deita a menina começa a chorar, né? Que não quer ficar deitada. Hoje ela já é uma menina bem mais tranquila. Ela não sabia controlar aquilo naquele momento. Hoje eu já distraio Maria Luísa, né? Já faço: ai, mamãe, olha aqui essa pomada. Dou alguma coisa pra ela pegar, ela já fica mais tranquila. Ela não mamava mais direito. E quando eu dava a chupeta a ela, ela ficava super tranquila. Bem, eu vou deixar até uns vídeos aí pra vocês verem como ela ficava.
E isso pra mim foi tenso. Com isso, como vocês viram aí no vídeo, eu comecei a ficar preocupada. Eu comecei a ficar, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu faço. Se eu tirar a chupeta dessa menina, como é que essa menina vai ficar calada? Como é que essa menina vai parar de chorar? Até que eu diminuí um pouquinho de dar a chupeta a ela. Eu não dava mais, tipo, toda hora como eu tava dando. Eu dava só nesses momentos que eu sabia que ela ia chorar mais. Mas mesmo assim, ela acabava acostumando, né? Isso ela já estava acostumada, na verdade. Um dia que eu percebi, minha produção de leite baixou. E minha bebê mamava bem em alguns períodos do dia. E que meu leite chegava em alguns períodos do dia, assim. Porque por mais que o peito não fique cheio, peito cheio, gente, ou peito duro, ou peito mole, enfim, não quer dizer que tem ou não leite, porque a produção, ela vai acontecer na hora que o bebê tá mamando. Só que quando Maria Luísa começava a mamar, eu sentia a produção do leite e eu não tava sentindo mais direito, assim, e sempre que ela mamava, que começava a sugar, que ela tirava a boquinha, ficava derramando leite, porque ela tinha estimulado a produção e não tava acontecendo mais isso. E agora? Foi 2 dias que aconteceu isso, minha produção baixou. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa diferente aí. Outra coisa que aconteceu também que me fez juntar tudo isso foi que Maria Luísa diminuiu o cocô dela. Antes, nesse início, Maria Luísa fazia de 5 a 6 cocô por dia. Parece que ficou bem pouquinho cocô, entendeu? Durante o dia. E era, tipo, 2 vezes que ela tava fazendo. Não deu tempo de Luísa perder peso, né? Porque foi muito rápido que eu percebi. Todos os dias eu ficava atenta a isso. Quando essa produção diminuiu e que eu via que minha filha não estava se sentindo bem no peito e estava se sentindo bem com a chupeta, eu disse, tem alguma coisa errada. E o meu peito já ferido, né, o tempo todo o meu peito ferido, já estava com 2 meses e o meu peito não tinha se recuperado. Eu fiquei, rapaz, eu não queria acreditar nisso, mas parece que tá acontecendo comigo a confusão de bicos. Eu juro a vocês, quase que eu choro. Quando eu falo disso, pra mim é um assunto muito delicado, porque foi um período que eu achei mais difícil. Eu passei por isso, né? Minha bebê não queria mais mamar. Eu ficava com medo, porque era meu sonho continuar amamentando. E era algo que seria maravilhoso pra minha filha. Um dia que eu disse, eu preciso de ajuda. Eu conversei com uma amiga minha, que inclusive ela é formada em amamentação, né? Ela tem alguns estudos. E eu disse, Kari, que é a Kari, eu vou até deixar o Instagram dela aqui pra vocês, que ela dá muitas dicas lá, gente. Muitas dicas. Eu já gravei vídeo aqui no canal com ela, então vocês procurem aí os vídeos falando sobre maternidade. E eu disse, Kari, eu acho que tá acontecendo a confusão de bicos. Kari, Luísa tá assim, assim, assim. Ela disse, Lara, você precisa tirar a chupeta agora da Luísa. Tipo assim, joga a chupeta longe. Se eu ficasse com a chupeta ali, eu ia recorrer de novo, né? Chega, a Luísa tá aqui chorando. O que é que eu faço pra mim tomar um banho, pra mim fazer alguma coisa, pra mim fazer outra? E tava sendo maravilhoso usar a chupeta, porque eu conseguia ter mais tempo, eu conseguia ter mais momentos com Luísa calma, sem precisar de mim tanto tempo, porque a chupeta é justamente aquele aconchego que nós mães damos ao filho com o nosso peito. Substitui, vamos se dizer assim. E aí eu fiquei, vou ter que tirar. Tirei a chupeta. Kari disse, Lara, faça amamentação intensiva, né? Que a amamentação intensiva, o que é? É amamentação intensiva oferecer o peito mais do que o normal. Não quando o bebê pedir, você oferecer, entendeu? Então, a todo, tipo assim, gente, eu acho que de 5 em 5 minutos eu oferecia peito a Maria Luísa o dia todo momento, todo momento. Inclusive, eu fiquei até com minhas costas doendo, porque essas mamadas intensivas, elas precisam ser com o bebê no colo, né? Você em pé, tentando embalar o bebê, tentando acalmar o bebê, tentando deixar ele numa posição mais confortável. Se seu bebê ele é confortável com você deitada, fica deitada. Se o bebê fica mais confortável, mais caladinho, mais calmo, com você sentada na cadeira de balanço, na rede, no chão, vai pra lá, entendeu? Nesses momentos que são de mamadas intensivas. A forma que Maria Luísa ficava calma era como eu em pé, balançando, andando pela casa, cantando. Passei
uma semana. Na verdade, assim, foi mais de uma semana, certo? Mas foi uma semana pra Maria Luísa começar a voltar a mamar um pouco mais direito. Mas foi mais tempo pra Luísa realmente dizer: aqui é onde eu me sinto acolhida. Foi mais de uma semana, mas durante aquela semana foi a mais difícil pra mim. Eu nunca vou esquecer daquela semana. O meu peito ficou totalmente fissurado, saía sangue do meu peito, porque a chupeta é uma pega incorreta. Então, o bebê, ele não mama mais com a boquinha aberta assim, ó. Ele já mama assim, ó, quando ele chupa chupeta. Então o peito, ele fissura mais, ele fica mais dolorido, fica mais machucado. E aí aconteceu que aquela semana foi a semana do terror pra mim, porque ficou os dois peitos machucados de verdade, Luísa ainda agitadérrima mamando, e eu tentando, né, acalentar ela, tentando colocar ela pra mamar direito, e isso foi uma semana inteira sem chupeta. Na hora de trocar era aquele terror, porque ela já tava acostumada com chupeta. À noite, ela não queria o peito, né, pra dormir, ela chorava, gente, era choro desesperado. Tive que ter o quê? Paciência e perseverança, se eu quisesse continuar a amamentação. Meu leite começou a voltar, né? Eu só passei esses 2 dias com a produção baixa, porque como ela começou a estimular a sucção, que é isso que vai estimular a produção de leite, tá bom, gente? Não é você beber aquilo, comer aquela comida lá que traz leite. O que vai estimular a produção é a sucção. Então, como Luísa começou a mamar mais, eu oferecer mais o peito a ela, a produção voltou, meus peitos começaram a ficar cheio. E, sério, foi um momento, assim, que foi muito tenso pra mim. E eu não desejo isso a ninguém que pretende amamentar exclusivo, né? Eu tô falando isso pra vocês porque é evidente a confusão de bicos na maior parte das mamães que amamentam. Muitas mães, de repente o bebê parou de mamar, ela não sabe por quê. O bebê, ele não enjoa do peito, porque ali, o local feito para o bebê é se alimentar durante toda uma parte do período da sua vida. Quando passou essa fase de confusão de bicos, Maria Luísa voltou a mamar certinha no peito. Mamava assim, gente, voltou a mamar mais tempo. O cocô dela voltou a ficar mais frequente. Ela começou a dormir no peito novamente. Ela não tava dormindo mais no peito, ela não tava dormindo mais bem, assim. E ela começou também a ficar mais tranquila após as mamadas, fazendo a sucção não nutritiva, que é quando o bebê fica fazendo o peito de chupeta, que as pessoas falam, mas na verdade aquilo é super normal. A chupeta que tá substituindo o peito, né? Então deveria ser o contrário, o bebê tá fazendo a chupeta de peito, na verdade. Ela voltou, né? Ela voltou. Sim. E hoje Luísa, o peito é o xodó dela, né? Ela já pede, ela já faz assim na minha roupa, ela já olha pra essa região aqui como se dissesse: eu quero. Eu amo amamentar, eu acho a amamentação algo simplesmente incrível. Prático. Você tá ali, chega pro peito, chega pra cá, você não gasta dinheiro com leite, que o leite hoje é caro. Nutre seu bebê, deixa seu bebê saudável. As vitaminas, tudo que seu bebê precisa de nutrientes, vitaminas, tudo está ali, entendeu? Mais do que vocês imaginam. Quem nunca conseguiu produzir um leite igual ao leite materno? Consegue semelhante, quase lá, mas não igual. De tantos nutrientes, de tantas coisas perfeitas que o bebê precisa. É o que me deixou mais motivada a continuar a amamentação, né? Esse vínculo também de mãe e filha. E até hoje eu estou aqui, gente, amamentando. Percebam, fiquem atentas a essa questão. Acontece também com mamadeira, com chuquinha, aqueles copinhos de silicone. Lara, e porque eu conseguia amamentar e minha bebê esfarra chupeta, tomava mamadeira. O que acontece? Muitos bebês, eles não deixam o peito, mas a produção da mãe diminui, tá bom? Ou seja, vocês podem perceber, introduz mamadeira por um bom tempo, não dá mais pra voltar pra só amamentar.
né, o bebê, tipo assim, eu vou só amamentar ele, agora eu não quero mais a mamadeira. Por quê? Porque sua produção de leite já baixou. O seu corpo começou a entender que precisa mais produzir aquele leite, aquela quantidade de leite na hora das mamadas do seu bebê. Por isso que muitas mães dizem, eu parei de produzir leite. Eu não tinha mais leite. Por quê? Porque a produção diminuiu por algum motivo. Tô falando aqui desses casos, tá bom? Claro que existem casos e casos de mães que não conseguem amamentar. Quero que nesse vídeo a gente compreenda isso, que não é o bebê que enjoa do peito, ou que a mãe, de repente parou a produção de leite, porque de repente meu peito parou, porque parou, tipo, do nada. Teve algum motivo, teve alguma coisa, né? E se você introduz bicos, nesse caso, deve ter sido por conta disso, entendeu? Eu tô falando desse lado. Fui aprendendo a lidar com o jeito da Maria Luísa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ajudem vocês aí na amamentação e que dê tudo certo, né, aí pra vocês. E um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo e tchau!